primeiro lugar, minhas desculpas, mas sinceras desculpas pelo atraso. Não costumo atrasar nos meus compromissos, principalmente um compromisso com pessoas tão preocupadas com o Brasil e tão influentes para que nós possamos encontrar caminhos para o Rio, sempre, claro, Eduardo, mas também para o Brasil enfrentar as dificuldades desse momento. Eu estou vindo da Bahia, de Salvador, fui hoje cedo para lá. Costumo me perguntar sempre, quando eu venho ao Rio, como é que vai fazer esse negócio no Nordeste, como é que a gente vai chegar ali. Pelo menos eu começo pelo final já dando a notícia. Selamos lá um grande entendimento, viu, caro Conte, Luiz Paulo, muito efetivo, em favor de uma agenda nova para a Bahia. Isso que me atrasou e com a chuva não conseguimos descer aqui no Santos Dumont. Acabamos descendo no Galeão. E essa foi a razão do meu atraso. Fiquei 1h quase meia no trânsito. Eu optei, cara Eduardo, e com a familiaridade que está aqui na sua casa, na casa de vocês, me inspira, ao invés de trazer aqui uma palestra, né, com números, com dados, que os senhores já conhecem tão bem, optei por falar um pouco do meu sentimento, daquilo que tenho ouvido, daquilo que tem me chamado a atenção, seja na minha atividade política em Brasília, como senador da República, seja nas minhas andanças pelo Brasil ao longo desses últimos quase 12 meses, quase um ano. E a primeira percepção que eu trago a vocês, ao lado do meu queridíssimo amigo Otávio Leite, aqui vejo que também que alguns amigos da militância política, essa tão desgastada militância política também se fazem presentes, mas a percepção que eu tenho é que é um sentimento crescente hoje no Brasil na busca de um novo projeto, de um projeto onde a eficiência e a ética na política possam caminhar juntos. Não acho que isso seja exclusividade nossa, uma proposta a partir das experiências que nós tivemos, seja no governo de Minas e outros que o PSDB já governou, ou mesmo no plano nacional. Acho que outros atores desse processo político também vêm com esse mesmo sentimento. Mas o fato relevante, nesse momento, há exatos 6 meses das eleições, é que há um claro sentimento de mudança hoje no país. Me permita a franqueza com que direi algumas questões, até porque, se não fosse para isso, não justificava nem a presença dos senhores aqui e a minha. Mas o que é perceptível e claro é que o atual grupo político que hoje está no poder abdicou, abriu mão de ter um projeto transformador de país para se contentar única e exclusivamente em ter um projeto de poder. E as consequências são essas que nós estamos hoje assistindo. A perversa herança, essa sim, maldita, que será herdada pelo próximo governo, pelo próximo presidente da República, é crescimento pífio da economia, inflação alta, uma perda crescente e veloz da credibilidade do Brasil junto a agentes privados, mas também internacionais, um caos absoluto na nossa infraestrutura. Eu dizia ali agora há pouco, quando chegava ao lado para alguns jornalistas, lembrando um outro amigo seu, que já esteve nessa casa há tempos idos, o doutor Tancredo, meu avô, ele costumava dizer que não há ativo mais valioso na política do que o tempo, Conde. O tempo perdido já foi. Você vai ter que encontrar em outro tempo, em outro momento, a capacidade de fazer aquilo que não foi feito. Digo isso para dizer que durante 10 anos, esse governo demonizou as privatizações, as concessões, as parcerias com o setor privado. Eu me lembro, enquanto governador de Minas, por 2 mandatos, as dificuldades que nós tínhamos para trazer o governo federal para ser parceiro em iniciativas, muitas delas ousadas e inovadoras, que nós fizemos em Minas Gerais, e havia ali uma repulsa ideológica mesmo, para que essas parcerias se consolidassem. Não obstante, nós conseguimos construir em Minas Gerais o mais ousado e hoje eficaz modelo de parcerias em inúmeras áreas. Temos parcerias apenas para aqueles que não acompanham tão de perto o que vem ocorrendo em Minas Gerais. Temos as principais parcerias hoje público-privadas em rodovias, na saúde, no saneamento, na educação e agora no sistema prisional. Isso é uma lógica, para mim, cartesiana. Se o Estado não tem a condição efetiva de fazer todos os investimentos na velocidade e no volume necessários para atender determinadas demandas da sociedade, que vem o setor privado.
para fazê-las, né? Eu acho que demoraram muito a se curvar as concessões, as realizam agora de forma assodada, mas mal planejada, com projetos feitos, muitos deles às pressas, outros inexplicáveis ainda do ponto de vista do que é efetivamente prioridade para um país, por exemplo, com necessidades de investimentos em transporte de massa e mobilidade nos grandes centros e ainda com um trem-bala na sua agenda. O fracasso desse governo, se nós não quisermos ficar apenas na questão da infraestrutura, chega também nos indicadores sociais. Nós estamos percebendo de forma muito clara, em primeiro lugar, que na educação nós voltamos ao final da fila. Se nós vamos ao PISA, que é o mais credenciado ou qualificado instrumento de avaliação de índices de qualidade da educação internacional, nós estamos depois do 100º lugar. Na saúde pública, quando o PT assumiu o governo, eram 56% o conjunto de investimentos feitos pela União. 56% de tudo que se gastava em saúde vinha da União. 11 anos se passaram, são apenas 45%. Quem paga a conta? Os municípios, principalmente, os que menos têm. Na segurança pública é uma outra tragédia hoje no Brasil. 87% de tudo que se gasta em segurança pública no Brasil vem dos estados e municípios. A União, que é responsável constitucionalmente pelo controle das nossas fronteiras, pelo tráfico de drogas, pelo tráfico de armas, investe apenas 13%. Exatamente ela que se apropria de quase 70% de tudo que se arrecada hoje no Brasil. Eu faço esse passeio introdutório rápido para falar um pouco do conjunto da obra, para chegarmos em questões mais específicas e que são preocupação permanente, tem sido da Firjan, tem sido do seu presidente, meu amigo Eduardo Eugênio, e tem sido de muitos daqueles que estão aqui. A primeira delas é como nós vamos enfrentar o desafio de diminuir o custo do Brasil. Eu dizia hoje cedo, numa reunião que tive antes de sair para a Bahia, com um amigo de muitos dos que estão aqui, o Armínio, aí no final da reunião eu falei, primeiro dia de governo, se vencermos essa eleição, é guerra total ao custo do Brasil. Nós temos que ter a noção clara de que, a partir daí, do momento em que nós resgatarmos a competitividade, a capacidade de competição de vários setores da nossa economia, é que o Brasil vai retomar um processo de crescimento seguro e adequado. Nós não podemos nos contentar e acharmos que é natural. Nós crescemos em 2013 mais do que a Venezuela, na América do Sul, em 2012 mais do que o Paraguai, na América do Sul, e como se isso fosse algo absolutamente normal. Sempre com aquela tática de terceirizar a responsabilidade. Não, a economia internacional não está e está. O que está acontecendo é que a economia internacional está retomando o seu crescimento e o Brasil está fora desse ciclo de crescimento. Nos levaram a um alinhamento ideológico incompreensível na nossa política externa, algo que jamais tinha acontecido aí sim antes na história do Brasil. Sempre tivemos o Itamaraty equilibrado, né? O Itamaraty que buscava defender os interesses efetivos do Brasil, da sua economia. Hoje nos levar a esse alinhamento absolutamente inexplicável. Sequer líderes regionais somos hoje, na verdade somos caudatários de decisões tomadas por países que têm demonstrado muito pouco apreço à democracia na nossa região, e essa é uma preocupação que eu tenho do ponto de vista político, mas também as tenho do ponto de vista econômico. Nós estamos amarrados numa união aduaneira no Mercosul, que também benefícios não tem trazido ao Brasil, e é preciso, acho que rapidamente, transformá-la, pelo menos, mesmo que transitoriamente, numa área de livre comércio, para que nós possamos voltar a conectar, a falar com o mundo, com as economias que são complementares à nossa. Em 11 anos, fizemos acordos bilaterais com Israel, com o Egito, com a Palestina e só. Enquanto nossos vizinhos aqui da Aliança do Pacífico estão indo embora. E o mundo não aguarda que o Brasil se posicione, porque outros competidores estão aí. Nós estamos vendo o que aconteceu com o México, fez uma ousada agenda, ou apresentou, não ainda viabilizada, mas em parte já encaminhada, uma ousada agenda de reformas. Né? O Peru, Chile, Colômbia avançam, né? E avançam de forma estratégica, e nós estamos ficando parados no tempo. Portanto, quando eu falo de uma nova agenda para o Brasil, eu falo, sim, de uma agenda onde, no ponto de vista econômico, nós tenhamos uma política fiscal transparente, claramente transparente, onde os dados sejam confiáveis, onde nós voltemos a centrar
ou a focar no centro da meta inflacionária e não no teto da meta, como vem acontecendo até aqui. Nós, e vocês conhecem muito melhor que eu, estamos vendo deteriorarem-se os nossos indicadores econômicos para onde é que se olhe. Nossa dívida bruta aumenta, o saldo da nossa balança comercial é o pior dos últimos 13 anos, e se nós focarmos apenas, Eduardo, você também tem falado sobre isso, apenas no saldo da balança comercial da indústria, né, o crescimento desse déficit é assustador, mais do que o número, né, de um déficit de 100 bilhões de reais, 107 bilhões de reais no último ano, é que em 2007 esse déficit era de 7 bilhões, 9 bilhões de reais, se não me engano. Então, a velocidade com que esse déficit vem crescendo é algo extremamente grave. Nós somos a 7ª maior economia do mundo e o 25º maior exportador apenas. Então, no momento em que nós devíamos estar aqui, falando de inovação, falando de competitividade, falando de diminuição do custo do Brasil, nós estamos voltando a falar de inflação, de controle inflacionário. E nós sempre dissemos que os pilares fundamentais que foram herdados do governo do presidente Fernando Henrique, e mantidos, a verdade é essa, e eu reconheço, durante um bom período do governo do presidente Lula, eu tenho uma característica, muitos aqui me conhecem, já sabem disso, outros não me conhecem bem ainda. Espero que possam me conhecer melhor no futuro. Mas eu tenho uma característica que vem lá das nossas alterosas, lá de São João del Rei. Eu não acho que alguém só por estar no outro campo político só tenha defeitos. E também não acho que alguém só por ser meu aliado só tenha virtudes. Eu reconheço virtudes no início do governo do PT, e digo isso com absoluta clareza todo o tempo que me é possível. O governo do presidente Fernando Henrique, ainda um pouco antes, o governo do presidente Itamar, teve ali, no momento difícil, da sucessão de um presidente afastado, a coragem política de dar o aval à construção do ousado plano de estabilização da moeda. Então, ele tem seu mérito nesse processo. O presidente Fernando Henrique, o mérito de consolidá-lo, de iniciar as grandes reformas dos anos 90, que passa não apenas pela estabilidade da moeda com plano real, mas pela modernização da economia, com a privatização, sim, de setores que deveriam ser privatizados, com o PROER, que criou uma estabilidade no nosso sistema financeiro. E eu me lembro tão atacado do PROER, e depois, em 2009, quando da grande crise internacional, da crise americana, vendido pelo Brasil como um pilar fundamental de uma estrutura financeira diferente daquela que se mostrava fragilizada dos nossos vizinhos. Ainda no governo do presidente Fernando Henrique, vem a Lei de Responsabilidade Fiscal, um marco definitivo na administração pública brasileira, que muda de patamar com a Lei de Responsabilidade Fiscal, e inicia-se aí os programas de transferência de renda com Bolsa Escola, com Bolsa Alimentação. Veio o governo do presidente Lula, que teve na largada duas virtudes. A primeira foi esquecer tudo que tinha dito e manter inalterados os pilares macroeconômicos fundamentais, de meta de inflação, de câmbio flutuante, de superávit primário. E foi muito importante para o Brasil que isso tivesse ocorrido. A segunda grande virtude, e ninguém pode tirar aqui, ou menosprezar ou subestimar a capacidade de percepção do ex-presidente Lula. Ele abandona o programa social do seu governo, cantado em verso e prosa, muitos aqui se lembrarão, os mais novos também não, talvez não, mas muitos se lembrarão, meu presidente Luiz Paulo se lembrará do Fome Zero, um conjunto de boas intenções, legítimas e boas intenções, mas como ninguém entendia o que era e como funcionava, ele foi abandonado, e o presidente teve a virtude de unificar os programas de transferência de renda, que nós deveríamos ter feito, transforma-se no Bolsa Família e vira talvez o grande ativo político e eleitoral do governo do PT. Eu quero aqui não passar muito superficialmente sobre essa questão, porque esse é um tema que, de forma recorrente, vai estar no debate eleitoral, sempre às vésperas das eleições, aquela tentativa de vincular a nós do PSDB como aqueles que querem acabar com os programas de transferência de renda. Nada mais falso, o que nós queremos é qualificá-los.
eu tenho dito e apresentei um projeto nessa direção. Em primeiro lugar, vamos tirar o Bolsa Família de uma secretaria, de um ministério, e transformá-lo num programa de Estado, incluí-lo na Lei Orgânica da Assistência Social. Ele terá muito maior transparência. O Otávio acompanha esse trabalho nosso com muita presença lá, de forma muito próxima. Porque eu acho o seguinte, por exemplo, se um pai de família que recebe o Bolsa Família quiser se qualificar, ele deve receber um bônus a mais, porque isso é que vai permitir que ele, amanhã, possa buscar um espaço no mercado de trabalho. Se os alunos de determinada família passaram de determinada média, vamos estimular que eles passem ainda mais no próximo ano, vamos dar um bônus a essa família. A grande questão é que a grande, talvez, divergência, isso não fica claro para muitos, nesse capítulo de transferência de renda, é que, para nós, do PSDB, os programas de transferência e o Bolsa Família Especial é um ponto de partida. Para o PT é um ponto de chegada. O triste é que a gente vê a cada ano, arma-se um circo no Palácio do Planalto, em anexo, para anunciar mais 1 milhão de famílias que estão no Bolsa Família, ampliamos para mais 2 milhões de famílias. Eu quero convidar vocês para, quem sabe, Eduardo, daqui a uns 3, 4 anos, nós vamos lá em Brasília e anunciarmos juntos, olha, hoje é dia de festa, porque nós temos 5 milhões a menos de famílias no Bolsa Família, porque elas estão no mercado de trabalho, se qualificaram, se prepararam para ajudar esse país a crescer. Eu estive no Piauí outro dia, 60% das famílias recebem o Bolsa Família. Como é que nós vamos encontrar, Suzana, um projeto de desenvolvimento efetivo para aquela região que precisa de uma política de desenvolvimento também? Enfim, eu não vou fugir a nenhum tema nesse debate. Aliás, eu quero confessar a vocês que eu estou ansioso para que esse debate possa vir, seja na economia, seja na infraestrutura e na própria gestão do Estado, seja em relação às políticas sociais. O governo tem que ter, a meu ver, pelo menos 2 pré-condições para que possa avançar, para que possa apresentar resultados: coragem e capacidade. Eu não tenho visto nenhuma dessas 2 pré-condições no atual grupo que está no poder. Me preocupa, e voltando a um tema muito importante, mas mais do que isso, estratégico para o desenvolvimento da economia do Estado do Rio, que avançou, e eu sou dos primeiros, sempre fui, Eduardo sabe disso, a reconhecer a importância dessas parcerias com o governo federal, do município e com o Estado, mas eu jamais considerei isso um favor. Há um segmento hoje do governo federal que gosta muito, Luiz, de dizer o seguinte: toma aqui esse governo federal, eu vim aqui porque esse governo, esse dinheiro aqui, nós trouxemos para vocês, estamos fazendo aqui uma grande generosidade. Não existe nada disso de dinheiro federal, estadual e municipal, existe dinheiro público, que tem que ser, obviamente, transferido em parcerias com os estados e municípios. Isso é obrigação do governo federal. O que nós temos é que ampliar, qualificar esses investimentos e, do ponto de vista estratégico, permitir que as prioridades do governo sejam as prioridades da sociedade. Eu falei aqui rapidamente que o Brasil virou hoje o cemitério de obras com sobrepreço, para não dizer superfaturadas, mas com sobrepreços, e inúmeras dessas obras que atuariam no sentido da diminuição do custo do Brasil e da ampliação da nossa competitividade ficaram no meio do caminho. Você pega uma transposição do São Francisco, orçada em 3 bilhões, já gastou 7,5, não sabe quanto fica pronta. Vai na Transnordestina, mesma coisa, orçada em 4, já gastou 8, não sabe quanto fica pronta. Abreu e Lima, Recife é uma loucura, né? Orçado em 2,5 bilhões de dólares, já gastou 18 bilhões de dólares. O nosso vizinho venezuelano, né, deu um tchau para a Petrobras e para o Brasil. E nós que fizemos uma planta lá, nós Brasil, uma planta, para refinar o petróleo mais pesado da Venezuela, ficamos com esse ônus e com esse custo único e exclusivamente nas mãos do Brasil. Copérgia aqui não é diferente, né, um atraso enorme e também uma estimativa de preço hoje que está pelo menos 2 ou mais vezes além daquela que foi inicialmente prevista. Eu governei por 8 anos e não entra na minha cabeça, não é razoável, não é adequado que uma obra onde exista um projeto feito com seriedade possa ter seu valor duplicado ou triplicado. Pode ter alguma questão que no meio do caminho justifique um reajuste?
Paciência, isso pode fazer parte do jogo, mas isso virou uma regra, infelizmente, no Brasil. E isso não é adequado. Nós, em Minas Gerais, estabelecemos alguns padrões de excelência na gestão pública, ou de referência na gestão pública, Eduardo, que eu gostaria muito um dia de ver estabelecidos no Brasil. Minas é hoje o único estado brasileiro onde 100% dos servidores têm metas a serem alcançadas em cada ano, são avaliados por essas metas e, quando alcançam essas metas, recebem um 14º salário, uma remuneração a mais no final do ano. O que significou isso? Não vou aqui fazer uma autopropaganda muito longa, mas levou simplesmente a que Minas tenha hoje a melhor educação do Brasil, segundo o Ministério da Educação, a melhor saúde da região sudeste, segundo o Ministério da Saúde. E esse conjunto de inovações nas parcerias com o setor privado que permitiu um novo dinamismo na economia do nosso Estado. Cito isso como exemplos, não é uma prerrogativa do meu Estado, sei que aqui o governador Sérgio fez esforços importantes e eu aqui registro o esforço que vem sendo feito na área de segurança pública, apesar das incontáveis dificuldades, que é natural no embate como esse se trava, mas alguns outros estados brasileiros inovaram. Infelizmente, na União, nós não assistimos nada que leve à qualificação do setor público. Apenas um último exemplo em relação a Minas Gerais, que eu acho que é algo importante, interessante, para que outros estados possam vir nessa direção. Para se ocupar um cargo na área administrativa ou financeira de qualquer área do governo, você tem que passar por uma certificação feita por um órgão autônomo, no nosso caso, lá, a Universidade Federal de Minas Gerais. Isso significou que 70% das indicações que nos chegavam sequer foram lá fazer a qualificação, ficamos livres delas, e as outras ficaram no banco de reserva para efetivamente serem utilizadas. Então, nós criamos uma burocracia de servidores públicos qualificados, gente com vocação. Temos uma escola, uma universidade de servidor público da Fundação João Pinheiro, que exporta servidores para todo o país. Então, eu faço apenas essas rápidas referências a Minas Gerais para dizer da minha fé e da minha confiança de que o setor público pode ser eficiente. Ele não tem que ser ineficiente apenas por ser público, como alguns se acostumam, ou nós próprios, de alguma forma, com uma certa passividade, aceitamos que isso possa ocorrer. Nós, portanto, no momento dessa encruzilhada, no momento em que nos aproximamos de uma eleição, vamos ter que estar debatendo cada um dos temas. E não quero fugir aqui, Eduardo, a uma questão que diz respeito especificamente, ou mais especificamente, a questão ao Estado do Rio, mas diz respeito a todo o Brasil, que é a indústria do petróleo. Hoje, talvez, 16%, 17% né, do PIB carioca do Rio de Janeiro, na verdade, o Estado do Rio se constitui das atividades do setor. Como eu disse aqui, nós ficamos 5 anos sem avançarmos no período da transição do regime de concessões para o regime de partilha, e nós vamos ter que aprofundar uma discussão, e eu quero aqui já convidar e convocar a Firjan para nos ajudar nessa construção. O que é melhor? Vamos examinar, sem viés ideológicos, sem preconceitos contra qualquer um dos sistemas ou dos modelos, quais são aqueles que permitem a ampliação das parcerias, quais são aqueles que mais rapidamente permitem o avanço dos investimentos, que eventualmente não onerem tanto a Petrobras como esse modelo tem onerado. Essa é uma preocupação que eu trago, e eu tenho inúmeros defeitos, acho que eu trago comigo uma virtude tancrediana, que é de ouvir. Então, é muito importante que nós possamos depois, obviamente, no fórum que você considerar mais adequado, estarmos discutindo essa questão, antes, inclusive, do processo eleitoral. Tem uma preocupação crescente com a perda de fôlego dos investimentos em produtividade no Brasil. Você sabe hoje que um trabalhador americano produz 5, 6 vezes, pelo menos, mais do que produz um trabalhador brasileiro. No início do governo do presidente Lula, até talvez 2008, 2009, até 2009, vamos tirar ali o período da crise, nós tivemos um crescimento de produtividade razoável no Brasil, em torno de 2% ao ano. Nesse último período, desde a posse do atual presidente, esse crescimento é, em média, 0,4% ao ano. E nós estamos perdendo competitividade. Isso significa que cada vez teremos maiores dificuldades até para que o Brasil possa se reintroduzir ou ser reintroduzido nas cadeias globais de produção. É isso que nós temos que buscar fazer, com a superação daqueles gargalos
do alinhamento ideológico aos quais eu me referi aqui há pouco. Então, a grande questão, qual é a nova agenda e por onde ela passa? E ela passará sempre, fundamentalmente, pela educação. Esse é um discurso comum a todos, mas eu me julgo na autoridade de trazê-lo aqui aos senhores, porque foi o que nós fizemos em Minas Gerais, com métodos, com investimento e com prioridades claras, que nos permitiu, como eu disse aqui, trazer Minas hoje a ser o Estado que em todas as séries do ensino fundamental apresenta melhor desempenho, sem sermos o Estado mais rico, sem sermos o Estado mais homogêneo do Brasil. Você, que conhece tão bem as nossas alterosas, sabe disso. Há 7 anos lideramos todas as Olimpíadas de Matemática. Por quê? Foco, gestão. Gestão não é um tema árido para as pessoas. E eu quero muito, nessa caminhada, falar de gestão, de metas, de meritocracia. E eu quero deixar aqui um compromisso claro com os senhores, até porque os senhores serão chamados a participar desse fórum. Eu acho que o governante tem que dar alguns exemplos, mesmo que esses exemplos não sejam aqueles que, efetivamente, do ponto de vista fiscal, mesmo econômico, vão resolver as nossas questões. Mas eu considero um assinte, um país como o Brasil ser governado com essa estrutura que aí está, com 39 ministérios, 25 mil cargos comissionados. Nós vamos, e esse é um compromisso que está aqui sendo gravado para ser cobrado, nós vamos acabar com metade desses ministérios e vamos criar, no início do governo, no primeiro dia, uma secretaria extraordinária para a simplificação do sistema tributário brasileiro, com prazo de 6 meses, reunindo pessoas da sociedade brasileira que me ajudem a acabar com esse emaranhado tributário de impostos indiretos que onera a produção e onera o cidadão. Essa será a única criação que nós faremos, porque a curto prazo isso é possível fazer, e é isso que vai dar espaço a médio prazo para nós possamos ampliar ou iniciar um processo de desoneração, não vertical, mas horizontal da nossa economia. Existe espaço para isso, existe coragem política para fazer isso. Quando eu disse outro dia, num encontro de amigos, um jantar, que outros já interpretaram, ou já foram soltar um artigo contestando, quando eu disse, olha, para mim, o importante é estar convencido do que é necessário fazer. Não é preocupação para mim as curvas de popularidade, os indicadores das pesquisas, porque o mal que tinha que ser feito está aí, e está sendo feito. O próximo governo vai ter que ter coragem para tomar medidas em favor da sociedade brasileira, que diminua a pressão inflacionária e que nos permita a recuperação de um crescimento sustentável ao longo do tempo. Portanto, é essa a disposição com a qual venho aqui. Nós precisamos romper com esse ciclo e iniciarmos um novo e ousado ciclo, onde as pessoas venham atuar no setor público pela qualidade e não pela filiação partidária. Não desconheço as inúmeras dificuldades que nós teremos pela frente, e, sobretudo, na disputa com esses que estão hoje no poder, mas eu tenho uma confiança enorme, que há um sentimento hoje crescente na sociedade brasileira na busca de alternativas. E a mudança, Eduardo Eugênio, meus amigos e minhas amigas, a mudança verdadeira, a mudança corajosa, a mudança com a experiência dos quadros que nós formamos ao longo das últimas décadas, quem tem para oferecer, acho que na dimensão que o Brasil precisa, somos nós. Eu não estou nessa caminhada em busca de colocar um retrato na parede lá do Palácio Presidencial. O do doutor Tancredo já está lá e estamos todos muito bem representados. Mas eu me animo muito quando eu percebo que cada vez mais as melhores inteligências do país, cada vez mais figuras extremamente qualificadas de absolutamente todos os setores buscam trazer a sua contribuição, a sua experiência e emprestar o seu prestígio, a sua autoridade, construída muitas vezes durante toda uma vida, como alguns dos economistas que vocês têm tido notícia, gente na área da saúde, na área da educação. Quando eu vejo essa conspiração do bem se formando, esse conjunto de pessoas dispostas a ajudar, não para ter um naco de poder, não para ter uma diretoria da Petrobras ou da Eletrobras, mas para ajudar o Brasil a reencontrar o caminho do crescimento, do resgate da credibilidade, eu me animo muito. Tenho andado
todo o país, ao longo, como eu disse, desses últimos meses. Nós sabemos que as agendas são diversas, mas, de alguma forma, elas são complementares, porque todos querem um país que cresça, que se desenvolva. Se o Rio avançou, Eduardo, e avançou ao longo dos últimos anos, é inegável que houve uma convergência de esforços. O Rio sofre também com o baixo crescimento, com a desorganização da nossa economia, com o isolamento do Brasil em relação à comunidade internacional. Então, o que nós temos que resgatar, de um lado é isso, uma visão pragmática do mundo desenvolvido, quais as parcerias que nós queremos e precisamos construir em benefício da nossa valorização, da nossa economia. Temos que ter uma ousadia enorme na gestão do Estado, trazendo o setor privado para participar conosco, aonde ele queira participar, facilitar, estabelecer regras, cumprir regras, resgatar, quando eu falo da credibilidade. Uma das primeiras medidas que nós, se vencermos as eleições, tomaremos é resgatar as agências reguladoras como um instrumento da sociedade brasileira, de defesa da sociedade brasileira em relação a maus governos. Elas foram sucateadas, elas viraram instrumentos da ação política, ou mesmo com denúncias gravíssimas, né, de utilização dessas agências para fazer negócios. Portanto, o resgate das agências reguladoras, a qualificação do setor público, a definição clara das prioridades, que sejam, como eu disse, as prioridades reais das pessoas. Tudo isso é possível fazer, basta ter coragem política. Quanto às questões sociais, nós é que vamos avançar na área social, porque não existe nenhuma medida de maior alcance social que melhore de verdade a vida das pessoas do que a boa aplicação do dinheiro público, com metas, com transparência. É isso que é política social. Não é simplesmente o discurso paternalista de que, olha, nós arrumamos sua vida, nós melhoramos a sua vida, olha, desde que nós chegamos, olha como é que você melhorou de vida. Que nada. Quem melhora a vida de cada um é quem trabalha, quem acorda cedo, sacoleja num transporte de péssima qualidade, vai trabalhar, volta, às vezes vai estudar à noite. O Estado tem que ser o parceiro. O Estado tem que prover educação de boa qualidade, um transporte digno, saúde quando você precisar, segurança pública sempre, e hoje estão em falta, uma segurança pública que dê tranquilidade aos pais de família, aos cidadãos, aos jovens. Portanto, a minha visão é essa, de que é o cidadão que trabalha, que passa a ter condições efetivas de crescer na vida, que vai ajudar esse Brasil a construir o seu futuro. Eu não me conformo e não me contento com o destino que está sendo trilhado por esse governo. Terceirização de responsabilidades, covardia na condução das reformas que deveriam ser vitais, ou teriam sido vitais, para que nós pudéssemos estar num novo patamar de crescimento. Eu tive sempre... Eu acho até que eu tenho ainda uma boa relação com esse presidente Lula. Não sei se ele tem comigo nesse momento da caminhada. Mas eu sempre tive, e faço esse registro. Durante os 8 anos em que governei Minas, ele teve uma relação republicana com o meu Estado, né? Não com, enfim, favores, mas uma relação digna e republicana. E eu dizia isso a ele, por isso eu posso dizer aqui de público. Ele teve uma oportunidade que pouquíssimos governantes tiveram de, num mesmo momento da vida de um país, ou no mesmo momento de um determinado governo, ele conseguir conciliar crescimento da economia com fluxo crescente de capitais, como ocorreu no Brasil de 2003 até 2007, uma base de apoio extremamente ampla no Congresso Nacional para fazer o que fosse necessário, o que quisesse fazer, e uma popularidade pessoal também imensa. A conjugação desses 3 pilares possibilitaria, se tivesse havido vontade política, temos feito lá atrás reformas, seja no campo tributário, na própria reforma do Estado brasileiro, na questão previdenciária, que poderiam hoje já estar surtindo seus efeitos, certamente hoje já estaria trazendo seus efeitos. E tinha uma quarta vantagem, que eu próprio dizia a ele, falei, você tem uma vantagem insuperável em relação a mim, presidente, que eu, em qualquer tempo da história, em qualquer posto que eu esteja, eu jamais vou ter. E ele perguntava, mas qual que é? Eu falava assim, você tem a nós do PSDB na oposição, e não esse PT enraivecido que considera vício de origem tudo que vem do governo que não seja o seu. E eu me lembro, isso é fato, eu me lembro eu saindo de uma reunião com o ministro Guido Mantega, como governador de Minas Gerais, um dos líderes da oposição, para dizer que nós estávamos dispostos ali a aprovar um projeto de reforma tributária que acabasse com a guerra fiscal, que criasse fundos compensatórios para determinadas regiões do país, mas que permitisse o país todo crescer.
que aconteceu? Sempre que havia um contencioso, se enfrentava determinados aliados ou setores da sociedade, se afastava a reforma. Foi assim na tributária, quando determinados estados governados por aliados quiseram virar essa página. Foi assim na questão previdenciária, quando nós, por inúmeras vezes, nos reunimos na Granja do Torto com outros governadores e apresentamos um projeto para aqueles que iniciassem no setor público, portanto, garantindo direitos daqueles que lá estavam, mas era algo para médio e longo prazo, diminuir o déficit da Previdência, que custa a todos nós, mas algo correto. No momento em que nós apoiamos essa proposta, pressões começaram a haver do corporativismo em torno do governo e ela foi abandonada. Foi assim na reforma política, quando a cláusula de barreira que nós havíamos aprovado começou a contrariar pequenos partidos, células, que nem partidos são, que estavam no entorno do governo. Enfim, faço aqui esse rápido retrospecto, o passeio na história, para dizer que é preciso ter foco e é preciso ter coragem. Ninguém faz as reformas que precisam ser feitas no Brasil sem enfrentar esses contenciosos e determinada oposição. Mas estejam certos que sempre que estivermos seguros de que seja esse o melhor caminho, nós vamos enfrentá-las. E enfrentarmos elas, de caminho para encerrar, na largada. No início do governo. É quando você tem capital político, é quando você tem a autoridade necessária para poder conduzir reformas que mereçam ou precisem de maioria constitucional. O presidencialismo do Brasil hoje é tão forte, podemos chamar de um presidencialismo quase que imperial, que não se avança em nenhuma reforma, não se constrói nenhuma reforma efetiva no Brasil sem que haja ali a presença do governo federal, mas a presença efetiva do governo federal e articulação do governo federal. Por isso, as últimas reformas que vivemos efetivamente foram as reformas da década de 90. O tempo passou, infelizmente, a agenda que está por vir, a agenda que está à nossa frente, é a agenda de 10 anos atrás. Esse presidencialismo, vou usar aqui, fazer uma figura de linguagem, ele é tão forte, Eduardo, no Brasil hoje, que até o mau humor do presidente da República passa para a sociedade. Tamanha influência, né, do governo na condução de todas as ações. E nós não podemos permitir que esse Estado unitário continue crescendo. O Brasil é uma federação e tem que viver como uma federação. Nós temos que resgatar essa agenda que permite aos municípios, aos estados, garantir o mínimo de independência para cuidar de segurança, para cuidar da saúde, para investir em educação, na questão ambiental e na própria infraestrutura. Portanto, destravar o Estado brasileiro é um desafio que nós temos. Ele está amarrado, tem uma visão anacrônica de mundo que precisa ser superada por uma visão moderna e ousada. E nela, encerro dizendo que as parcerias com o setor privado são absolutamente essenciais. E no momento do embate, no momento que se avizinha do início da campanha eleitoral, vai ficar muito claro que não se trata de uma disputa, Otávio, entre um partido, um candidato ou um grupo de aliados. É uma disputa de modelo. Modelo de Estado, modelo de gestão pública e de uma visão de mundo. Que aqui nós temos é muito diferente daquela que está aí. Portanto, se o Brasil avançou, e avançou sim, ao longo desses últimos 20 anos, nós hoje estamos vendo colocadas em risco algumas das principais conquistas que não são de um governo, são de um país. E isso passa pelo resgate, sim, das nossas empresas, do aparelhamento quase que criminoso a que elas foram submetidas, a reintrodução da meritocracia, como me referi, no setor público, e a oxigenação do Brasil. O Brasil hoje está de costas para o mundo. Nós precisamos virar de frente para o mundo, mostrarmos quais os setores onde nós somos efetivamente competitivos, e aí vamos voltar a falar da questão do processo de fortalecimento da indústria e buscarmos a reintrodução do Brasil, como eu disse também, nas cadeias globais de produção. Portanto, eu quero agradecer muito a paciência dos senhores, muitos chegaram aqui há mais de uma hora, não quero me alongar para não cansá-los em demasia. Estou à sua disposição para voltar aqui no momento talvez mais caliente do processo eleitoral, até porque vir para o Rio não é nenhum sacrifício para mim. Aliás, quando eu chego no Rio, eu não estou indo, né? Eu estou vindo. Outro dia eu estava no debate na minha reeleição em Belo Horizonte. Eu estava meio distraído, porque a coisa estava mais tranquila para nós. Aí uma senhora candidata lá de um partido menor chegou e disse, mas, governador,
eu sei que o senhor gosta mesmo, é do Rio. Fala que o senhor vai mais no Rio do que aqui em Minas Gerais. E olha que em Minas nós estávamos com 90% de aprovação. Aí eu disse a ela, minha amiga, eu vou confessar algo para você aqui na frente de todos que estão nos ouvindo. Se gostar do Rio for um defeito, eu tenho que confessar que é um defeito que aumenta a cada dia que passa. Muito obrigado.